E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, sexta-feira chegou, sextou, graças a Deus. Bom, pessoal, começando esse vídeo aqui, eu queria fazer um comentário. O que acontece? Eu voltei com raposa prateada. Eu tava fazendo a arena mais cedo, cheguei até a arena 13.400, só fui caindo. Eu como agente secreto, hoje eu consegui chegar de manhã cedo na arena 13.600 e pouco. Aí quando foi na hora do almoço, eu entrei no jogo de novo. Aí eu comecei a jogar com ele, caí lá para 13.400, 13.380 e pouco. Foi só eu colocar de volta o Raposa Prateada que eu voltei pra cá, pra onde eu estou aqui. Se eu for atacar com Raposa Prateada agora, nesse ranking que eu tô falando isso, mas tipo assim, eu não quero me equivocar. Eu quero, tipo assim, se a gente for julgar, comparar o Raposa Prateada, né, com o Agente Secreto, primeiro, o Agente Secreto é matador, certo? E o Raposa Prateada não, ele é um suporte. Normalmente suporte, normalmente suporte, ele não costuma dar dano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah tá, aqui mostra todos os suportes. Deixa eu ver uma coisa, todos os tanques, os guerreiros, né? Então assim, ó, todos os suportes. De todos os suportes, ele é o melhor, na minha opinião, né? Tipo assim, foi o melhor suporte que o jogo colocou nos últimos tempos, porque também porque tem pouco suporte o jogo, né? Então assim, o suporte normalmente o dano não vai muito nele, porque geralmente os ataques são tudo voltado para personagem que é matador, né? Que é atacante que eu falo. Então a maioria dos ataques vai em pessoal que é matador, em guerreiro, curandeiro. Agora suporte, normalmente os ataques não são muito direcionados. Então assim, se a gente for comparar por habilidades, pô, vamos de novo relembrar as habilidades do Raposa Prateada para comparar com a do Agente Secreto. Lembrando que o Agente Secreto, inclusive, ó, essa habilidade aqui faz dar 136 mil de dano prolongado, mais 51 mil de dano. A do Agente Secreto, ela dá menos dano e menos dano prolongado. Já começa daí a história. Ela, então vamos olhar as habilidades dele. Por isso que assim, eu quero colocar o Agente Secreto no vermelho. Eu colocando ele no vermelho, aí eu vou fazer uns testes melhor. Tomara que eu não me arrependa. Porque na verdade já estou até um pouco arrependido. Porque é só eu colocar esse personagem aqui que eu não tenho tanta dificuldade quanto eu tenho com o Agente Secreto. Certo? Então vamos lá. Então lembrando das habilidades do Agente Secreto, do Raposa Prateada primeiro. É habilidade física. Agente duplo. Causa dano a um oponente aleatório ou com função de curandeiro. Causa dano a um oponente aleatório ou com função de curandeiro, além de encantar temporariamente tanto este quanto os oponentes ao redor dele. Entendeu? Pode encantar um oponente aleatório. Se for um oponente, vamos supor, um atacante lá do meio.
pô, ele pode encantar vários outros oponentes em volta. Cálculo frio, ela é física também. Causa dano a um oponente aleatório ou com função de curandeiro. Teletransporta-se até ele, consome a energia dos oponentes em uma área, depois retorna à sua posição e causa dano novamente, interrompendo os ataques. Então assim, outra habilidade que né, muito boa. Aí já vai para a habilidade universal aqui, ó, que é muito bom, porque é um dano universal, né? Vamos dizer assim. Causa dano prolongado a 3 oponentes aleatórios e os força a fugir aterrorizados. 3 oponentes, né? Sensação de perigo. Essa outra habilidade que eu falei agora foi a ameaça oculta. A passiva, a sensação de perigo. A habilidade passiva que adiciona dano à habilidade cálculo frio, ignorando a resistência mágica. E a trilha invisível, que é outra passiva, a habilidade passiva que aumenta o dano da habilidade agente duplo e causa dano prolongado aos oponentes encantados. Ah tá. E causa dano prolongado aos oponentes encantados. Tá certo, mas normalmente consegue encantar pelo menos um. Então assim, pessoal. Inclusive eu tirei as runas dele e coloquei lá no agente secreto. Agora as habilidades do agente secreto. A primeira, física também, calibre pesado. Causa dano ao oponente na frente do herói e remove efeitos positivos. Uma coisa que eu não sei se é porque está no equipamento, que eu estou ainda no nível 6, não está no vermelho, mas eu reparo que as habilidades dele erram muito. A próxima habilidade, mira tática. Causa dano em área em torno de um oponente aleatório ou com função de matador. Então ele causa dano a todo mundo. Em área, camuflagem perfeita. Torna-se temporariamente vulnerável e causa dano ao oponente com menos vida ou a um oponente aleatório. Tá aqui uma habilidade que, quando eu vejo ele usar, parece que não tem muita função, não é muito funcional. A passiva, detecção de vulnerabilidade. A habilidade passiva que adiciona dano que ignora a armadura e a resistência mágica às habilidades de mira tática e camuflagem perfeita a cada 2 utilizações. A habilidade passiva que adiciona dano que. Então assim, é a cada 2 utilizações. Né? E a outra passiva, matador de aluguel. A habilidade passiva que aumenta o dano da habilidade calibre pesado e adiciona dano de fogo prolongado. Então assim, pessoal, eu eu vou eu vou ter que colocar ele no vermelho para depois ter a certeza de se eu vou continuar com ele sim ou não. E lembrando que eu gastei até um pouquinho de ascensão aqui para botar no azul, que não é pouco, né? Então assim, eu por enquanto eu vou deixar como tá ali com raposa prateada, certo? E por enquanto eu vou deixar com raposa prateada do jeito que tá aqui. Você vê, o do raposa tá no verde, nem no azul não tá, ó. Sem runa. Foi só colocar ele que. Onde eu fui parar? 13.596. É bem provável que se eu for atacar agora eu vá perder. Se eu não perder, porque realmente, né? Mas enfim, vamos ver que. Vou deixar por enquanto ele aqui. E a nossa aliança, hoje saiu mais uma pessoa aqui. Já não estou gostando disso. Já não estou gostando disso.
Não é possível que toda aliança que eu entre, a aliança começa a desfazer, começa o pessoal a sair. Pô, não é possível. Mas vamos lá. Então, pessoal, dito isso, comecei hoje o vídeo assim porque eu queria falar pra vocês isso que eu penso aqui. No momento, pra mim, no momento, olhando as habilidades, né? Se a gente for olhar por habilidade, o Raposa Prateada só nas habilidades já é bem melhor que o Raposa Prateada é bem melhor do que o Agente Secreto. Não tenho nem o que pensar. Isso aí. O problema é que muita gente acontece isso aqui, ó. No global. Ó. Por exemplo, aí tá vendo o cara usar o Agente Secreto lá, o primeirão lá. Entendeu? O outro também deve ter, ó. No outro não tem. O outro tem o. Caraca, o segundo tem um Mestre das Águas e um Araúto, velho. Pô, o Mestre das Águas do cara tá uma estrela dourada, laranja. Olha lá, outro com agente secreto. Três. Então muita gente pegou esse agente secreto. Só que assim, galera, olhando, que nem eu falei pra vocês, ali e na hora de lutar, parece que o Raposo Prateado ele é mais funcional que o agente secreto. Esse que é o problema. Eu vou deixar por enquanto do jeito que tá, certo? E aí depois que ele estiver no vermelho eu vou ter uma real certeza se o agente secreto é melhor ou não do que o Raposa Prateada. Aí eu vou tomar uma decisão definitiva. Porque não dá pra ficar. Tem que focar numa equipe principal. Você tem que ter no mínimo uma equipe principal, no mínimo. Né? Aí com o tempo de jogo, claro, você vai deixando os outros personagens mais fortes. Isso aí é normal. Mas eu falo principal no sentido de a ascensão, a mana, entendeu? Apesar que o aqui fala que é para distribuir, né? Então assim, que nem aí fala que é para distribuir, aprimore um herói e aumente seu potencial máximo. O potencial dos seus heróis se acumula. Quanto maior for o potencial individual de cada herói, mais dano bônus será causado por todos os heróis. Então, entendeu? Eu não sei mais se é para colocar tudo só em um, entendeu? Vai até 77, falta 11 níveis pra mim ainda. Deixar o tufão nisso aqui no máximo. Eu acho que como eu cheguei já, aumentei bem aqui, já tô no 100 aqui. Eu tô achando que eu vou começar a botar a minha equipe principal no 100. Pelo menos o tufão, o Bardot e o tanque. Esses três não saem do meu time por nada mais. O Bardot eu andei deixando ele pra trás, mas realmente ele é outro personagem que, tipo assim, ele cura bem, acelera os ataques, acelera o personagem, né? Então assim, não tem como, isso aqui tem que ter em qualquer equipe. Então pessoal, sem muito mais enrolação, dito isso, vamos pra vocês verem, eu fiz tanta arena, e lembrando que daqui a um pouco mais de 2 dias vai começar a nova temporada da Arena de Iguais. Então vamos olhar aqui os eventos, pessoal. Como eu falei, hoje é sexta-feira, evento baixão acabou. Isso aqui eu vou deixar para amanhã. Os eventos, selos por ponto VIP. A cada 100 pontos VIP você ganha um selo. Aqui são 100 pontos VIP. Conjunto para amigos.
Recompensa da supremacia. Selecione seu pet. Esses aqui são os pets que veio dessa vez. Luta contra chefões, que é o chefão da campanha. Oferta incrível do Samurai Estrela. Os heróis mais poderosos de A Eterna. Oferta de relíquias. Manto do Arquimago. Após a morte de um oponente, aumenta a penetração de defesa mágica do dono da relíquia em 23%, da penetração de defesa mágica atual até o fim da batalha. Garra do Dragão Magma. Após a ativação da habilidade principal do herói, causa 62.550 de dano a um oponente aleatório e reduz em 5% a agilidade dele. Bumerangue de Sangue. Essa aqui inclusive eu tenho, nunca nem usei. Marca um oponente aleatório que sofre 6.255 de dano a cada 5 segundos, quando a duração da batalha atingir os 5 segundos. O dono da relíquia recebe uma cura igual ao dano causado. Armadura do Guardião da Floresta. Quando o dono da relíquia está atordoado, repele todos os oponentes, quebra seus escudos e causa 37.530 de dano a eles. Fim dos tempos. Causa dano aos oponentes quando a duração da batalha atingir os 60 segundos. O dano causado é igual a 50% da vida atual do herói. Então não presta pra nada essa relíquia. Armadura da Recuperação. Recupera 4.865 de vida do dono da relíquia a cada 5 segundos. Cada recuperação de vida sucessiva se torna 10% mais forte. Maldade Pura. Quando a vida do dono da relíquia cair abaixo de 50%, coloca uma áurea sobre os oponentes, que causa medo neles a cada 5 segundos, por uma duração de 5 segundos. A áurea dura 13 segundos. Os heróis com característica voar também são impedidos de se curar. Então assim, essa relíquia aqui é bem boa. Prisma da Tormenta. Após a primeira ativação da habilidade principal, causa 41.700 de dano a um oponente aleatório e reduz pela metade o dano que ele causa por 10 segundos. Pode ser usado 5 vezes. E a última relíquia, Foice da Decadência. A cada 10 segundos reduz em 5% a armadura dos seus oponentes até o fim da batalha. Esse efeito pode ser acumulado. Então, pessoal, continuando os eventos aqui. Guerra da Aliança. Vamos aproveitar para dar uma olhada lá. Eu já consegui pegar minhas 25 quanto. Aqui eu não vou conseguir atacar ninguém, só evite forte aqui. Ah, o Titã tá aqui, né? Deixa eu ver. Vou atacar esse Titã aqui. Esse aqui eu acho que eu consigo ganhar. Pronto, consegui. Passe, passe, né? Da glória militar. Coletar aqui. Eu não devia ter coletado isso agora não, mas tá bom. Oferta heróica. Lembrando que é tudo visual mais 21 esses daqui. De todos eles. Não, todos eles não. É só os 3 primeiros aqui. Os outros é mais 18. E o último que é o mais fraquinho. Vida
vai só até 15%. Aí continuando os eventos, item adicional na Ilha da Sentinela, Bravura do Titã, Livro das Chamas. Aí chegou esse evento, com duas skins. Uma do Comandante da Aliança, a outra do Bardo Lendário. E também esse animal de estimação chamado Léo. Se eu não estiver enganado, ele é novo. Mais essa relíquia, Pedra Espiritual Maldita. Invoca um espírito maldito que causa 27.800 de dano e reduz a armadura de todos os oponentes em seu caminho, quando a duração da batalha atingir 30 segundos. E também tem a relíquia do Rank, Espada Demoníaca. Causa dano a um herói oponente com mais vida quando a vida do dono da relíquia cair abaixo de 75%. O dano causado é igual a 65% da vida atual do alvo. Isso aqui já é um dano bom, isso aqui. Continuando os eventos, Baú da Aliança. Daqui a um pouco mais de 2 dias. Passo de Batalha da Aliança. Daqui a 3 dias termina. Recompensa por acesso. Conjunção dos Mundos. Nossa, já tá com 24 de novo. E agora vamos vir pra cá pra atacar aqui no meio. O passo de batalha regular. Resultado do Caminho do Herói, Bastião e Conta Caça. Os próximos eventos: Moeda da Expedição Adicional, daqui a 3 dias. Itens adicional na campanha, daqui a mais de 7 dias. E bônus de energia, daqui a mais de 9 dias. Pô, 9 dias vai comprar. Muito tempo para esperar chegar esse evento. Bom, dito isso, vamos começar a fazer a atividade diária. Vamos aqui no Salão Mágico. Ilha da Sentinela hoje é vezes 2. Só o que me interessa aqui é só o ouro. As barras de ouro. Terra da Aprovação. Essa aqui fazer só gratuito mesmo.
Poço da experiência. Tá bom? Agora na campanha. Vou atacar os. Primeiro vamos atacar o chefe. E sem falar que com a rúnica dracônica faz com que o raposa prateado fique lá no meio deles lá. Aí os ataques dele chega mais rápido, pega mais rápido. Que o ataque dele é um pouco lento. E com isso, ele também tem aquele ataque que pega em área, isso ajuda muito. O único problema agora é que eu tirei a juna dele tudo, né? Gastei um diamante pra botar no outro. Tomara que eu esteja enganado. Mas se fosse por gosto eu voltava com esse daqui. Por enquanto eu vou deixar ele ali. Continuar fazendo o teste até o outro ficar vermelho. Aí eu tenho uma certeza. Bom, agora vamos fazer o caminho estelar. Vou doar pra esse cara aqui. Eu não devia ter doado não, mas vou doar. Vamos ver como é que tá o caminho estelar. Ih, só equipe forte. Ixi, não tem uma fácil, caramba. Não tem uma fácil. Acabou que minha arqueirinha, deixei ela pra trás. Fiz mais nada nela. É que eu me arrisquei um pouco aqui. Nossa, olha quem já tá aqui. Essa equipe aqui não pode nem dar chance pra ela. Nossa, ainda bem que
Eu lembro que foi um time que me enganou. Porque só que se o Roquer solta a habilidade dele, eu tava ferrado. Caramba, e agora, hein? Aí, agora o próximo. Pô, quantas vezes o Mago Superior tá atacando, dá pra você ver. Agora a última equipe. É, achei que fosse ser mais difícil, até que foi fácil. Agora vamos pra expedição. Expedição eu vou fazer só um ataque só e coletar. E agora aqui no pet. É, meu diamante tá acabando.
O jogo é muito engraçado. Me deu carta do agente secreto e agora do raposa prateada. Conta. Achei assim engraçado. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte então. Vou fazer mais luta aqui na arena. Só pra vocês verem. Rever, né? O raposa prateada em ação. Vamos lá. Lembrando que com outro personagem ficou mais forte o time, né? Cadê? Olha lá, 91. 191. Viu como eu falei que eu sabia que ia morrer logo a primeira? Olha lá, o raposa prateada ajudando, ó. Viram aí porque que o Senhor da Sombra é o melhor personagem do jogo? Eu acho até estranho porque que o Stop não usa ele.
Meu raposa ficou a batalha inteira atordoado. Pô, olha essa equipe que eu tô pegando também. Vamos colocar o agente secreto pra gente ver agora. O legal é que mesmo a pessoa esquivando, depois vem o dano da runa, né? Da relíquia. Às vezes o dano pega e às vezes é um dano bom. É o raio que cai do céu. Olha o Senhor da Sombra que ele faz, velho. É impressionante. Ele não tem nenhuma habilidade, nenhuma passiva, nada que faz ele recuperar essa vida assim, do jeito que ele faz. Olha lá, ele fica invulnerável a luta inteira. Brincadeira é isso? Tá certo que o cara tem 50 mil de poder, né? Olha lá.
Perdi para um time que tinha o chefe dos espíritos. Porra, você tá de brincadeira comigo, né, amigo? É, pessoal, o que dizer, né? O que dizer? Vou terminando o vídeo de hoje aí, com uma interrogação na cabeça, né? Não vejo, eu vejo pouca gente usando o raposa prateada. Então é isso. Vamos ver se ele ficando com o equipamento vermelho ele fica melhor ou não. Porque até então, pelo menos, eu estou dando um ponto a mais pro raposa prateado do que para ele. Então, pessoal, eu vou esperar para ver. A hora que eu conseguir colocar no equipamento vermelho, ver se realmente eu vou ficar com o agente secreto ou não. Entendeu? Só o tempo vai dizer. Então, pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, deixa um curtir aí, que ajuda muito o canal. E faça a inscrição se você não fez. Porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Então, pessoal, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.